Vaso de alabastro. Você sabe o que é um vaso de alabastro? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mais uma vez seja derramada abundantemente sobre as vossas vidas. É sobre este tema que vamos aprender, buscar conhecimento hoje. Mais uma mensagem, mais um vídeo aqui do nosso canal Estudos Teológicos, para você que é inscrito, para você que está apenas passando e vendo esta mensagem, vamos estar falando o que é o vaso de alabastro, tanto conhecido, tanto famoso aí no mundo cristão. Vamos buscar conhecimento e aprendermos junto. Convido a você também que não é inscrito do nosso canal, a se inscrever no nosso canal, a curtir as nossas mensagens, a compartilhar, e você vai estar contribuindo para o reino dos céus e estará incentivando a nós aqui a anunciar ainda mais as mensagens e a palavra de Deus. É sobre esse tema que vamos falar hoje nesta mensagem. O que é o vaso de alabastro? Vamos buscar junto e aprendermos junto sobre esse tema, sobre a palavra de Deus. O vaso de alabastro é conhecido entre os cristãos por ter sido o tipo de recipiente utilizado para portar óleos ou essência em algumas passagens do Novo Testamento. Diante disto, muitos ficam curiosos sobre como era este vaso e o que significa alabastro. Neste estudo bíblico, iremos entender um pouco melhor o que é o vaso de alabastro. Então, nesse ensino, nesse estudo bíblico, nós vamos aprender um pouquinho do que era um vaso de alabastro e o seu significado. É claro que nesse ensino não vou passar tudo o seu significado e o que é um vaso, mas nós vamos juntos aprender uma porção desse ensino para as nossas vidas. O que significa alabastro e o que era o vaso de alabastro? Originalmente, a forma neutra do grego alabastros era usado para designar um frasco de alabastro, que possuía um gargalo comprido. Quando o conteúdo era utilizado, tal gargalo era rompido. Geralmente, o conteúdo armazenado nesse frasco eram óleos e essência. Então, o que é um vaso de alabastro? Um vaso comprido. Eu tentei colocar uma foto aí para a gente ter aí uma ideia, uma noção do que era um vaso. Ele tinha um gargalo comprido, fino comprido, e geralmente ele possuía aí óleos, essência, perfumes, óleos perfumados. E quando fosse usar esse vaso de alabastro, era necessário que ele fosse quebrado, o seu gargalo, para que a essência, o perfume que está dentro dele fosse usado. Então, a primeira informação que nós temos é que o vaso de alabastro, ele possuía um gargalo comprido e quando fosse usado, precisasse usar a sua essência, ele teria que ser quebrado. O mesmo termo também era utilizado para se referir a qualquer frasco que possuía o formato indicado acima, não importando o material de que tivesse sido fabricado. Então, o termo vaso de alabastro era usado, indicado para outros tipos de frasco que possuíam o mesmo formato. Então, um vaso que possuía o mesmo formato do vaso de alabastro tinha o mesmo termo, o mesmo nome, mesmo que ele não tivesse sido fabricado para carregar essência. Já o alabastro era uma variedade de carbono de cálcio produzido por depósito natural e hidratado. Existe uma diferença entre os alabastros da antiguidade e os mais modernos. O alabastro moderno é um tipo de gesso, sendo uma pedra mais mole,
Já os alabastros da antiguidade, chamados no hebraico de Hanish ou Reché, geralmente eram de mármore, composto de calcita. 1 Crônica 29, versículo 2. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 2. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 2. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as obras de prata, e cobre para as obras de cobre, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedra de onix e azengate, e pedras ornamentais, e pedra de diversas cores, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras de mármore em abundância. Então, era geralmente conhecido ou composto por mármore ou calcita no Antigo Testamento, na Antiguidade. O alabastro moderno é um tipo de gesso, sendo uma pedra mais mole. Já na Antiguidade, era uma pedra mais composta, era um mármore ou calcita. Esse material, em sua forma pura, tem uma cor branca e translúcida. Geralmente o alabastro era encontrado em regiões calcárias, em caverna e locais próximos de nascentes. O alabastro era muito utilizado na escultura de estátuas e na fabricação de vasos, frascos, caixas, garrafas e recipiente em geral. Então era um material, o formato do vaso, o chamado vaso de alabastro, esse material é uma forma de cor branca e translúcida. Geralmente o alabastro era encontrado em regiões calcárias, em cavernas e locais próximos de nascente. O povo confunde o nome do vaso com a essência que vai dentro do vaso. Alabastro é o nome do vaso e a essência, o perfume, o óleo que vai dentro do vaso é outro. Então, alabastro é o vaso, que era o material dele era encontrado em regiões calcárias, em caverna, em locais mais próximos de nascente. Era encontrado o material para que o vaso fosse produzido. Havia vasos de alabastro fabricados na região da Palestina, com pedras escavadas no Vale do Jordão. Outras eram importadas do Egito, sendo estes mais valiosos. Na antiguidade nós temos o Egito como uma potência aí em um lugar próspero e frutífero. E para fazer o vaso, às vezes vinha da Palestina, da região da Palestina, pedras escavadas no vale ali por perto do Jordão, e outros eram importados do Egito, e esses ainda eram mais valiosos. O vaso de alabastro na Bíblia. No Novo Testamento encontramos algumas passagens que fazem referência à utilização do vaso de alabastro. A primeira está no Evangelho de Mateus, quando Jesus é ungido em Betânia. Passagem muito importante e muito conhecida de nós os cristãos. A primeira menção, utilização do vaso de alabastro, está no Evangelho de Mateus, quando Jesus é ungido por aquela mulher em Betânia. Podemos notar que ela quebra o vaso, era necessário que ela quebrasse o vaso. Já traz uma aplicação para a nossa vida aqui, que para a nossa adoração é necessário que nós sejamos quebrantados para que a adoração seja recebida. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lo sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. Mateus capítulo 26, versículo 7.
Nos evangelhos de Marco e João, encontramos um texto paralelo ao relato do evangelho de Mateus. Marcos capítulo 14, versículo 3 e 9 é paralelo. João 12, 1 a 8. No caso da referência de Marco, trata-se de um paralelo exato. Já no texto do evangelho de João, algumas diferenças cronológicas podem ser percebidas, porém nenhum detalhe entra em conflito com os textos de Mateus e Marcos. Alguns argumentam que na narrativa de João é dito que a mulher ungiu os pés de Jesus com o unguento que estava no vaso de alabastro, enquanto Mateus e Marcos relatam que o líquido foi derramado sobre a cabeça. Porém, é possível que ela tenha derramado tanto bálsamo em Jesus que o líquido escorreu até mesmo pelos pés deles. Sobre isso, João escreve que havia uma libra de bálsamo de nardo puro dentro do vaso de alabastro. João capítulo 12, versículo 3. Essa medida equivalia a algo em torno de 450 gramas de perfume, uma quantidade suficiente para cobrir Jesus. A mulher tinha uma essência dentro do vaso ali que era suficiente, vamos usar a nossa linguagem aqui, para dar um banho de perfume em Jesus. Então, ela colocou desde a sua cabeça e foi até os pés de Jesus. O vaso estava cheio e o vaso se derramou em Jesus Cristo. Você já está entendendo a mensagem. Então é necessário que nós, como vaso, nos derramamos diante do Senhor Jesus. Essa mulher que aparece anônima nos evangelhos de Mateus e Marcos é identificada no evangelho de João. Ela era Maria, irmã de Marta, e Lázaro, que foi ressuscitado. Outro detalhe. O nardo puro no vaso de alabastro. O líquido que a mulher carregava no vaso de alabastro era o nardo puro. Marcos 14, 3. O nardo era um perfume raro, feito de raízes de uma planta nativa da Himalaia. Nos tempos bíblicos, ele era importado justamente em frascos selados de alabastro. Esses pequenos vasos de alabastro eram abertos apenas em ocasiões muito especiais. Esses pequenos vasos que carregavam uma essência tão valiosa, eles eram quebrados em ocasiões muito especiais. A adoração nossa é um lugar muito especial e é o lugar que nós devemos quebrar a nossa vida, o nosso vaso de alabastro na presença de Deus. Judas estipulou o preço do nardo que havia naquele vaso de alabastro em 300 denários. João capítulo 12, versículo 5. Isso equivalia a um ano de salário de um trabalhador da época. Esse valor também era provavelmente 10 vezes maior que o valor que o mesmo Judas recebeu para trair Jesus. Um detalhe, Judas avaliia, Judas faz uma análise em 300 denários. Isso equivalia a um ano de salário de um trabalhador da época. E provavelmente era 10 vezes maior do que o Judas recebeu para trair o mestre. O vaso de alabastro também é citado numa referência no Evangelho de Lucas, capítulo 7, 36 a 50. Lucas fala de uma mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com especiarias que estavam num vaso de alabastro. Aqui é importante dizer que essa mulher não deve ser confundida com a mulher citada anteriormente no episódio registrado por Mateus, Marco e João, apesar das evidentes semelhanças. Então, de Lucas é uma narrativa, de Mateus, Marcos e João é outra, não podemos misturar. A mulher mencionada por Lucas realmente não teve sua identidade revelada. É muito comum com a interpretação de que essa mulher tenha sido uma prostituta, mas no texto original em grego a expressão era pecadora.
traduz um termo que não precisa significar necessariamente que ela era uma meretriz. As pessoas já julgam a mulher e dizem que era uma prostituta, uma meretriz. Mas a Bíblia não diz isso. E pecadora pode ser traduzida e não precisa significar necessariamente uma prostituta, uma meretriz. A Bíblia diz que era uma mulher pecadora. O texto apenas deixa claro que ela era muito conhecida no povoado por sua má reputação. Além disso, no texto de Lucas, ela já aparece como uma mulher arrependida. Isso significa que, seja lá o que a mulher do vaso de alabastro tivesse feito, ela já não fazia mais. E para nós finalizarmos esta mensagem, fica aqui a nossa palavra, o nosso ensino, a nossa reflexão, uma rápida mensagem sobre o vaso de alabastro e o que ele significava para as nossas vidas. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, que esta mensagem continue falando ao seu coração e que nós possamos ser como um vaso de alabastro carregando preciosas essências dentro de nós. E no momento especial de adoração, nós possamos quebrar esse vaso de alabastro e impor os perfumes na nossa adoração. Que você seja um vaso que carregue essências preciosas dentro de você e que diante do Senhor Jesus esse vaso seja quebrado e derramado aos pés deles. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Convido a você a continuar no nosso canal, que mais mensagem nós teremos por aqui. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.